Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 2 de Salmos. Na verdade, não é um capítulo, né? A gente já conversou que os salmos são hinos, são poesias, então não é dividido assim por capítulos. Então, a gente tem que começar a aprender a falar como Salmos 2, Salmos 3, né? É, Então é isso. Bom dia, Isabel. Seja bem-vinda. Minha fiel escudeira aqui de manhã. As raçudas. Então vamos lá, vamos começar orando. E aí a gente vai deixando ser conduzidas pelo Espírito Santo para falar aqui. Esse salmo eu achei interessante. Salmo, gente, quando salmo ele vai ter muitas vezes, como é que se diz? Profecias a respeito do futuro. As pessoas, quando estão ali, né, naquele processo de composição, eles acabam falando a respeito do Messias, a respeito do Filho unigênito de Deus, que é Jesus. Então, volta e meia, a gente vai ter isso aqui, e a gente vai começar aqui no Salmos 2, a ver sobre isso. E quando eu paro para pensar, eu penso que realmente o Salmos ele tem essa capacidade de fazer esse, né, traz esse, sei lá, essa interiorização, assim, de falar a respeito do que os céus dizem, do que o Senhor está falando. Esses dias eu estava orando, esses dias não, acho que ontem, enfim, não sei. Mas enquanto eu estava orando, eu estava falando as verdades a respeito de Jesus. Como a gente viu ontem, felicidade muitas das vezes não é um sentimento, é um é um comportamento, é uma reflexão, como é que se diz? É uma certeza daquilo que a gente, né, daquilo que a gente tá, como é que se diz? Tá em conformidade ali com o que o Senhor diz. Então, no Salmos 1, a gente viu que feliz é todo aquele que não se detém na roda dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, que feliz é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Que essas pessoas são como pessoas que estão ali plantadas junto a ribeiros de água, né? E que isso vai trazendo um vigor que é o Espírito Santo. Então, e aí enquanto eu tava, né, eu não sei por que eu comecei isso, falar sobre isso, calma que eu vou lembrar. Então, eu tava falando sobre essa questão né, da gente falar a respeito do futuro, né, da gente profetizar muitas vezes, lembrei. Aí, beleza, então eu comecei a orar, então assim, às vezes, mesmo quando a gente não tá se sentindo feliz, né, não tá naquele maior ânimo que a gente, né, de quando a gente tem a sensação de que de fato está feliz, sabe, quando a gente às vezes está triste ou tá ali naquele processo assim de ser trabalhado, né? E que a gente começa a falar a respeito de Jesus. Jesus, eu sei que os seus planos são maiores do que os meus, de que os seus pensamentos são mais altos do que os meus. Então, sabe, eu vejo assim isso muito em Salmos. Sabe, que ele está falando daquilo que às vezes ele não está vivendo, daquilo que ele não conhece, daquilo que ele às vezes não viu, mas que ele está profetizando, ele está declarando. E o Salmos 2, ele vai trazer um pouco disso, ele vai tá aí falando conosco a respeito de Jesus, que a Jesus foi entregue às nações da terra. Vai falar a respeito da vontade de Deus para as nações. Vai falar para, né, enfim. Então, vamos começar orando para a gente ler e ter um pouco desse entendimento também. Amém? Amém, Pai.
Obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma semana que se conclui. Pai, em nome de Jesus, obrigada por estarmos aqui, obrigada por concluirmos todas as coisas em Sua presença, não só, sabe, Deus, que nós possamos começar e terminar bem, Pai, sabe, em nome de Jesus, o importante nem sempre é começar bem, mas terminar bem, e que todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos nós possamos concluir em Sua presença, pois saberemos, Deus, que tudo nos irá bem. Nos ensina mais uma vez a respeito da Tua palavra. Nós estamos lendo os Salmos e que o Senhor, sabe, Deus, nos ajude, nos ensine a orar e a ter a compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco em cada salmo. Em nome de Jesus, nós te pedimos por olhos abertos, ouvidos, coração aberto, e desde já te pedimos pelo nosso final de semana, Deus, que seja, sabe, uma bênção, que seja de descanso, de lazer, de graça, de paz em cada casa, em cada família, Deus. É o que eu oro e que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Então, Salmos 2 vai começar dizendo assim: Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: Vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono, lá do céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele diz: Já coloquei o meu rei no trono, lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz: Anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: Você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços como se fossem potes de barro. Agora, escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem o Senhor com temor, temam e se ajoelhem diante dele. Senão, ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Então aqui, gente, a gente vai ver que os povos ali e os reis, eles estão se trabalhando ali para se livrarem de Deus, para, né, se desvencilharem ali dos planos do Senhor, para se afastarem. E aí o Senhor vai dizer que lá do céu o Senhor olha para a terra e ri e zomba desses reis, desses governantes, dessas pessoas que estão a fim de não associarem, né, as suas imagens ou as suas nações com o verdadeiro Senhor. E aí vai dizer que o Senhor vira e o rei que o Senhor vira e fala: Eu já coloquei o meu rei no trono, lá em Sião, o meu monte santo. O Senhor me disse: Você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Isso é muito poderoso. Isso vai falar a respeito de Jesus. Jesus hoje ele tem todas as nações na terra na palma das suas mãos. Ele é o Filho de Deus e o Senhor deu toda a autoridade para ele. Tanto que é falado lá em Atos: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu agora entrego a vocês, portanto vão, façam discípulos de todas as nações. Então isso é muito sério. Não adianta, todas as nações são do Senhor Jesus. E aí no versículo 8, né, vai falar: Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. 9. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Esse versículo 9, ele faz referência a Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 e 27, que vai falar assim: Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade,
eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações, para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Então, o Senhor Jesus, aqui o salmista então está profetizando acerca de um filho, de um rei, de um unigênito que viria e governaria todas as nações da terra. E Jesus, mais tarde, quando ele de fato vem, ele realmente, ele se apossa dessa autoridade e ele vai dizer que nos entrega também, para que nós, a fim de cumprir a vontade dele, de evangelizar todas as nações da terra e de ganhar para ele mais e mais povos, mais e mais etnias, ele também nos dá essa autoridade e nos dá capacidade e poder para ir e fazer. Uma das coisas muito interessantes que eu tenho aprendido, né, com esse curso Perspectivas, é esse entendimento, sabe, gente? Porque o curso Perspectivas, né, eu já tinha comentado aqui, é um curso onde a gente vai entender um pouco sobre o propósito global de Deus. E a gente vê que muitas pessoas ainda não conhecem Jesus. É impressionante, sabe? Quando eu tive contato com essa realidade, eu fiquei assim, gente, não acredito. Tipo, sabe? Então, essas pessoas, elas estão vivendo a esmo, achando que não tem um Senhor, que não tem uma pessoa que as formou, que as criou e que as ama. E a gente pensa assim, sabe? Porque são povos às vezes tão distantes e tão difíceis, tão diferentes de culturas nossas. E a gente vai aprender muito sobre cultura, sobre, né, essa perspectiva bíblica que o Senhor, sabe, tem feito e tem trabalhado nas nações e tem trabalhado em nós. E aí esses povos, e aí a gente pensa, cara, não vai dar. Não vai ter como, ninguém vai querer ir lá nesse lugar, ninguém vai querer alcançar esse povo, sabe? A gente imagina assim enfim, e Deus está fazendo e a gente vê Deus se movendo e a gente vê Deus, sabe, colocando essa chama no coração de algumas pessoas e a gente vê Deus mobilizando o mundo para missões, mobilizando pessoas que a gente fala, cara, sabe, eu tô aqui no meu conforto, eu tô de boa, eu tô em paz, pra que eu vou mexer com isso? Pra que eu vou sair do meu conforto? E a gente vê o Senhor colocando uma paixão e uma vontade no interior de pessoas, sabe? De irem a todos os povos, todas as etnias, todas as culturas e falar do seu amor. E às vezes falar do seu amor não de uma maneira como a gente entende, sabe? Fora às vezes da caixinha, fora do padrão. Eu li um livro e mais uma vez eu vou falar aqui a respeito dele, aproveitar que eu tô com tempo, vamos conversar? Mais uma vez eu quero falar a respeito dele, eu quero falar e eu quero, tipo, aconselhar quem gosta, né, desse assunto, assim, porque foi um livro que me moldou no início da minha jornada cristã, porque o nome dele é Por Esta Cruz Te Matarei, e é sobre uma pessoa que vai, né, para um como é que se diz? Não é acampamento não. Enfim, para um lugar onde são pessoas ali tipo índios. Não são índios exatamente, mas são tipo índios. E ele precisa apresentar Jesus para aquelas pessoas. Mas ele não apresenta Jesus de uma forma normal. Sabe, a gente fica pensando, gente, como apresentar Jesus para um muçulmano? Como falar, sabe? Como... E, gente, é impressionante o que Deus está fazendo no mundo, que Deus está levantando, assim, de pessoas que vão falar a respeito disso, de podcast. Se você entrar no podcast do Jesuscope, lá tem um zilhão de pessoas que eles têm levado lá para falar como eles têm evangelizado muçulmanos, índios, povos de cultura e de etnias totalmente diferentes das nossas.
E talvez você, só para finalizar, talvez você não foi chamado para ir, né, nos índios ou enfim, em países muçulmanos, em países que ainda não ouviram falar de Jesus. Talvez você está responsável pelos seus vizinhos, ou pelos seus funcionários, ou pelos seus colegas de trabalho, seja lá como for, que você está sendo chamado. Às vezes você precisa começar a pensar que às vezes não é da maneira tradicional que você vai poder evangelizá-los. Você vai precisar sair um pouco dessa caixinha. Você vai precisar de parar de pensar que você precisa evangelizar e falar do amor de Jesus daquele jeito. Não, muitas das vezes a gente vai precisar fazer isso a partir do que o Senhor estiver nos orientando. Por isso que é tão importante a gente estar, sabe, tá sendo conduzido pelo Espírito Santo, tá dando essa liberdade para ele, amém? Eu vou parar aqui, que aí a gente finaliza dentro do tempo, mas fica com essa palavra no seu coração, porque Jesus está fazendo, Deus está fazendo, Deus está movendo em todo o mundo, e as nações do mundo são de Jesus, e não há nenhum que ele não queira, tá bom? Obrigada, Isabel, beijo, gente, Deus abençoe.